sou Augusto Magalhães, essa é a nossa aula de História. E essa música que a gente está ouvindo aí no fundo? Bem, essa música se chama A Internacional Socialista. E eu resolvi começar a aula com ela hoje porque nós vamos falar de um assunto muito interessante que tem muito a ver com essa melodia aí muito bonita que vocês estão ouvindo juntamente comigo. Nós vamos falar hoje da Revolução Russa de 1917. Então, roda a vinheta e vamos lá. La explotación de los países pobres por los países ricos debe cesar. A Rússia, sem dúvida, foi um grande império. Participou de imensas conquistas, tinha um grande território ali na Europa Oriental. Porém, às vésperas da Revolução, a Rússia já era um império decadente. A Rússia vivia uma espécie de absolutismo monárquico muito tardio, enquanto a Europa toda já vivia regimes, digamos, democráticos, liberais. A Rússia ainda vivia o que a gente chama de czarismo, um regime czarista, onde o chefe desse governo era o czar Nicolau II. A Rússia vivia um momento difícil, onde várias greves, várias manifestações contra o governo aconteciam. A população civil se voltava contra o governo e também os militares, né, passaram a protestar contra o governo de Nicolau II. Então, o governo russo estava numa situação muito difícil. A situação pré-revolução era uma situação de fome, de miséria, uma situação de muitas doenças se espalhando pelo território russo, desemprego, jornada de trabalho excessiva, baixos salários. Então nós temos uma situação caótica na Rússia pré-revolucionária. E essa situação ela se agravava à medida que a Rússia se envolvia em guerras mal sucedidas, como por exemplo na Guerra da Manchúria, onde a Rússia perdeu, né, esse território muito importante para o Japão, né? O pequenino Japão então vence o imenso Império Russo. E a população cada vez mais se revolta pela situação em que vive. Um dos pontos culminantes dessas revoltas é o que a gente chama de o Domingo Sangrento. Num domingo fatídico, no ano de 1905, a população civil da Rússia foi para a frente do Palácio de Inverno para protestar contra a situação da Rússia e o governo de Nicolau II. Porém, a resposta das forças leais ao czar foi muito desproporcional àquela manifestação que era pacífica. Houve uma matança geral, não é à toa que ficou conhecido então esse domingo como o Domingo Sangrento. Mais de 100 civis foram brutalmente assassinados, né, em frente ao Palácio de Inverno, que é a residência, a residência do Nicolau II. A Rússia também vivia uma situação diferente no que diz respeito ao desenvolvimento, diferente do resto da Europa. Enquanto a Europa se desenvolvia, se industrializava, a Rússia ainda era uma Rússia extremamente agrária, uma Rússia atrasada, uma Rússia semi-feudal, podemos dizer assim. E para agravar essa situação, a Rússia ainda entra em 1914 na Primeira Guerra Mundial. Isso significa que todo o recurso que poderia ser investido na melhoria das condições de vida da população, na geração de empregos, na melhoria da agricultura, na industrialização do país, vão agora ser carreados para a compra de armamentos, manutenção
dos soldados no fronte de batalha, compra de alimentos para esses soldados, enfim, os recursos provenientes dos impostos que deveriam ser usados para melhorar a vida do povo vão ser agora gastos em mais uma guerra que para a população da Rússia é uma guerra inútil, uma guerra que só faz agravar a situação já muito penosa do povo russo naquele momento. Essa, no geral, é a situação da Rússia pré-revolucionária. Paralelo a essa situação caótica que a gente vê na Rússia, também existe ali uma oposição que se movimenta politicamente. Nós temos como o principal partido da oposição o Partido Operário Social Democrata da Rússia. Esse partido tem uma divisão interna. De um lado tem os bolcheviques e de outro os mencheviques. Os bolcheviques são a ala mais radical do partido. Eles são adeptos do marxismo e defendem uma Rússia socialista. De outro lado, os mencheviques defendem uma aliança com os setores burgueses, são setores mais ligados às elites, que não querem radicalizar muito na revolução. Eles querem apenas tirar o czar do poder, eles querem acabar com o regime absolutista, com o regime czarista, porém querem manter os privilégios das elites russas. Então, a gente tem essa divisão, esse choque dentro do principal partido de oposição da Rússia. A situação do czar se agrava e em fevereiro de 1917 nós temos uma primeira revolução dessa oposição sendo vitoriosa, onde assume o poder o Kerensky, um menchevique. O Kerensky faz várias mudanças importantes na Rússia, como, por exemplo, reduzir a jornada de trabalho. Porém, a principal medida que o povo esperava dele, ele não toma, que é retirar a Rússia da guerra. Se a Rússia sai da Primeira Guerra, como eu disse, todos os recursos que estão sendo gastos naquela guerra, que para a população que está pedindo ali pão, terra, melhores condições de vida, esses recursos poderiam ir para a melhoria das condições de vida da população. Mas o Kerensky comete um erro grave, que é não tirar a Rússia da guerra. Não tirando a Rússia da guerra, a situação permanece a mesma que a gente viu há pouco. Uma situação de miséria, de fome, de revoltas. Então a Rússia não é pacificada com o governo de Kerensky. Os bolcheviques reagem, criam a Guarda Vermelha. Nesse momento, os sovietes, que é a organização do povo, já está bastante desenvolvida. E acontece então a Revolução de Outubro, onde o Kerensky, o menchevique Kerensky, é derrubado e assume no lugar dele o bolchevique Vladimir Ilyich Ulyanov, que é o Lenin, mais conhecido como Lenin. Diferente de Kerensky, Lenin retira a Rússia da Primeira Guerra Mundial e a situação da Rússia então começa a melhorar. O governo de Lenin passa a ter então uma grande aprovação. Como uma das primeiras medidas, o Lenin vai nacionalizar a economia russa, vai estatizar bancos, estatizar empresas que atuam no território russo. A Rússia então entra numa guerra civil que vai de 1918 até 1920. Essa guerra civil é provocada pela reação dos mencheviques, onde se enfrentam então aí o Partido Branco e o Partido Vermelho. Nesse momento também a Rússia vai ter o seu partido comunista, os bolcheviques vão se transformar em partido comunista. A Rússia vai enfrentar o que a gente chama de comunismo de guerra, onde vai haver uma centralização maior da economia, com um controle muito grande sobre a produção agrícola, sobre a produção industrial. Os salários vão se igualar, vai haver um só nível salarial na Rússia. A Rússia passa então a ter uma
uma economia quase de escambo, né, onde a troca de um produto pelo outro é o que vale. Bem, passado esse comunismo de guerra, vencido o inimigo interno, que inclusive contava com ajudas externas de países capitalistas que ficaram com medo, né, do que havia acontecido na Rússia, com medo que essa revolução da Rússia se espalhasse, né, por outros países ali periféricos. Então, vencido esses inimigos, o Lenin então tem mais tranquilidade para tocar a revolução e levar a Rússia para um caminho mais seguro. Passado esse momento difícil, o Lenin abandona esse chamado comunismo de guerra e passa a investir numa nova política econômica, que é a NEP, né? Exatamente, nova política econômica. Nessa nova configuração econômica da Rússia, existe espaço para funcionarem pequenas empresas privadas, para a entrada de capital estrangeiro, porém, tudo muito controlado pelo Estado, né? O Estado continua controlando a produção, o Estado divide ainda isso com cooperativas, onde trabalhadores vão tomar conta das fábricas, vão ser os seus próprios patrões, não é isso? Então nós temos aí a chamada nova política econômica, que era, digamos assim, uma concessão para que a Rússia tivesse alguns elementos do capitalismo, porém com o controle do Estado. Então o Lenin chamava inclusive isso de um passo atrás para depois dar 2 passos à frente. Em dezembro de 1922 foi aprovado o tratado que criava a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Então agora a Revolução Russa vai se espalhar ainda mais pelo leste europeu e surge uma grande potência, né, que vai rivalizar depois com os Estados Unidos no que a gente conhece como a Guerra Fria. Infelizmente, Lenin tem uma vida curta, ele morre em 1924 e o poder na Rússia, agora na União Soviética, vai ser disputado por 2 grandes lideranças comunistas ali que atuaram na Revolução Russa, que é de um lado o Trotsky, Leon Trotsky, e de outro o Stalin, Joseph Stalin. O Trotsky defendia a revolução permanente, que era basicamente o seguinte: ele achava que a Revolução Russa deveria continuar e se espalhar pelo resto da Europa e até do mundo. E o Joseph Stalin achava o contrário. Ele achava que o socialismo deveria primeiramente ser consolidado na Rússia, depois disso que sim poderia espalhar o exemplo da Revolução Russa para o resto do mundo. Acabou saindo vitoriosa nessa disputa a tese do Joseph Stalin. Então, pessoal, essa é a história da Revolução Russa. A Revolução Russa foi muito importante porque pela primeira vez surge um país socialista no mundo. Até então, o socialismo era apenas uma teoria que começou ali pelo século XVIII, né, por volta do século XVIII, com os trabalhadores se revoltando contra aquela situação inicial ali da Revolução Industrial, onde eles enfrentavam um trabalho excessivo, né, trabalho das mulheres, trabalho de crianças nas fábricas, né, e eles desejavam apenas melhoria nas condições de vida e de trabalho. Então ali começou a surgir as primeiras teses do socialismo, né, o socialismo utópico. Depois o socialismo avança para o socialismo científico com o Marx. Mas até então, até 1917, o socialismo real não existia. O que existia era apenas teorias. E a partir então da Revolução Russa de 1917, nós temos o socialismo na prática, o que depois os historiadores, sociólogos e filósofos vão chamar de socialismo real, né? O socialismo sendo construído ali na prática. Tá bom, pessoal? Então, essa foi a nossa aula de hoje. Um grande abraço e até a próxima.